Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de Síndico 5 Estrelas e hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Todo mundo sabe as responsabilidades do síndico, o papel do conselho. Se você não sabe, tem um programa nosso lá atrás para você entender. Mas a gente vai debater hoje se o síndico precisa sempre falar amém para as decisões do conselho. Ou ele tem a autonomia para fazer o que ele quer. Quem vai começar a falar hoje é o Carlos. Vamos lá, Carlão. Milagrosamente. Não é à toa que a gente tá falando de amém. Não, a resposta bem simples para sua pergunta, não. O síndico não tem que falar amém para o conselho. Eu entendo que, primeiro, que o síndico tem a sua autonomia, ela já está pré-estabelecida não só no Código Civil, como também na própria Convenção. Estão ali as obrigações, os direitos e os deveres de cada um, perfeito? Agora, eu parto do seguinte princípio, principalmente para nós que somos síndicos profissionais, né? É necessário o síndico ficar fazendo algum tipo de embate com o conselho? Claro que não. Também não é saudável para ninguém, nem para o síndico, nem para o conselho, muito menos para o condomínio. Então, a situação ideal que a gente sempre tenta construir, e eu tenho certeza que os meus amigos aqui do 5 Estrelas têm a mesma visão, é que a gente construa uma parceria entre o síndico e o conselho, deixando claro o seguinte, olha, divergência é salutar, é importante acontecer, dissidência jamais, e quando a maioria decidir por um caminho, todo mundo rema na mesma direção. Por favor. Não, eu acho interessante a gente colocar que quem manda no condomínio são os condôminos, né? Não é nem o síndico, nem o conselho. As decisões de mudança são tomadas em assembleia. Então, quem manda no condomínio são os condôminos. Obviamente, o síndico tem as suas obrigações, tem que manter aquilo funcionando, etc, etc. Mas, algumas vezes a gente sabe, como síndico profissional, que a gente tropeça em conselheiros que querem manipular ali o que precisa ser feito. Então, assim, eu sempre repito, não é a gente que vai escolher, quem vai escolher é a assembleia. Não é a gente que determina, quem determina é a assembleia. O que o síndico e o conselho devem fazer? Apresentar os caminhos. Uma coisa importante, a gente já falou isso em outros programas, inclusive, é com relação à divisão dos papéis. Sim. Como bem vocês colocaram, existem atribuições para cada um dos membros de um corpo diretivo, do conselho, até subsíndicos, inclusive em algumas convenções que trazem a figura, também tem as suas responsabilidades. O que eu percebo, e eu percebo isso de forma muito clara, principalmente a gente que faz uma gestão bastante assertiva e participativa, com os conselhos que a gente trabalha nos prédios, é que, como você colocou, Pri, muitos conselheiros ou até subsíndicos acabam querendo tratar o síndico como uma marionete, né, manipulando as suas ações, o tratando até como um zelador de luxo muitas vezes. Cabe efetivamente aos síndicos saberem se posicionar frente a essas adversidades na gestão. Teve um condomínio que eu acabei renunciando por conta de um problema gravíssimo, vocês já devem ter passado por isso também, e quem não passou pode acontecer de ter que passar, de conselho querer, além de manipular o síndico, fazer com que ele tome decisões que são totalmente contrárias àquilo que a massa condominial, que elegeu a todos, porque a massa condominial, os moradores em assembleia, soberanos, eles é que elegem as pessoas que vão fazer a gestão. E essa gestão, ela precisa de pessoas do corpo diretivo para fazer frente às necessidades do condomínio. Não é, por exemplo, o fiscal vai fiscalizar as ações do síndico. Fiscalizar, dar pareceres, recomendação de contas é uma coisa. Você simplesmente querer dominar e comandar aquilo que o síndico tem que fazer, e muitas vezes de forma desonesta, irregular, contrária à lei,
é uma outra situação. Né? É perfeito. Ou se não usar a sua influência como conselheiro. Eu não gosto daquela moradora. Aquela moradora fez não sei o que. Nós temos que multá-la. Calma, a gente tem que multar ou advertir se ela fez alguma coisa contra o regulamento interno, contra a convenção, contra a lei. Exatamente. Não dá pra pessoa assumir uma posição no conselho pensando nos seus interesses próprios. A gente, mais uma vez, esbarra aquela questão do direito umbilical que a gente tanto fala nos nossos programas. Mas uma coisa é importante. Quando a gente fala, o síndico deve falar amém ao conselho, não. Eu vou falar o seguinte, depende. Vamos falar conversa de advogado. Depende. Se aquela ação, se aquela intenção do conselho for legítima, se ela for de acordo com os preceitos que aquela coletividade escolheu, aquilo que a Assembleia decidiu, porque muitas vezes a gente também se depara com síndicos que caem de paraquedas nos condomínios e também não sabem o que eles estão fazendo, né? Começam a dar uma forma de carteirada dentro do prédio, aí o conselho, que já é um pouco melhor, fala o seguinte, opa, pera um pouquinho, aqui você tá errado, aí, né? Segura a tua onda. Então a gente ainda se depara no mercado condominial com síndicos que não sabem o que estão fazendo, né? Não tem, estou desempregado, vou ser Uber ou vou ser síndico? Eu vou ser síndico, porque, puxa, o Carlos deve ganhar bem, eu quero ser como o Carlos. A Pri é um sucesso. Na linha do que você falou, mais ou menos Sim. alinhado com o que o Carlos falou, a expressão do falar amém pro conselho traz um aspecto bastante negativo, né, pra história. Dizer amém, nesse sentido que a gente tentou colocar, é que você se torna um pau mandado do conselho. Um cordeirinho. Eu ia usar exatamente essa... Eu acho que a gente pode expor aqui, até quando você vai fazer a entrevista e sentam na sua frente e falam assim, não... Deixa eu só acabar. Não, agora eu quero falar. Fica quieto. Que brava, Rogério. Você não vai ter trabalho nenhum, o conselho faz tudo. Tem síndico que acha isso bom. Não, eu já boto o pé pra trás imediatamente. Bom, ninguém vai deixar eu acabar. Não, deixa agora, por favor. Rogério, fala, Rogério. Que desconsideração, eu meninas. Não fiz nada. Por favor, Rogério. Não, o que eu ia falar é o seguinte. Depois, no exemplo que a Vanessa falou, já é na linha do que o Carlos já tinha comentado. Exatamente. É um trabalho em equipe. Então, assim, chega-se no que é melhor para o condomínio, no que é melhor para os condôminos, porque o conselho, ele tem várias atribuições. O Código Civil determina apenas fiscalização de contas. Perfeito. Só. Depois, na convenção, algumas têm outras atribuições, algumas não têm, mas nós, como síndicos profissionais, nós envolvemos o conselho na administração do condomínio. E traçamos as metas e as realizações juntos, né? Plano de trabalho. O plano de trabalho. Mais ou menos o que você falou. Então, assim, chegar no que o conselho quer não é dizer amém. Exatamente. É chegar no que é melhor, num consenso do que é melhor para o condomínio. E além disso, assim, aí eu vou dar um exemplo, o Carlos vai saber de que eu tô falando, mas você tá vendo ali um muro que tá caindo, certo? Pra rua. O muro está caindo pra rua. Perigoso, prioridade, responsabilidade do síndico. Não, isso não é nossa prioridade. Nós, como conselho, não entendemos que isso é uma prioridade. Sinto muito, a senhora tá errada. Então, mas olha, aconteceu comigo Se a gente não fizer, eu tô indo embora. Aconteceu comigo um tempo atrás, que foi o seguinte, tinha um condomínio e precisava ser feita a manutenção, a restauração da fachada. Porque já tava caindo litocerâmicas, reboco. E aí, eu já tinha feito todo um levantamento com as empresas idôneas, puxado certidão, tava tudo perfeito já para levar para uma assembleia. Aí o conselho disse, olha, não, a gente não vai fazer. Isso, inclusive, um conselheiro que disse isso, ele era engenheiro civil. Eu disse, olha, se vocês não farão, vocês votem não na assembleia, porque a assembleia vai acontecer de qualquer forma. Eu vou me resguardar, levando o problema, documentando tudo, e efetivamente, se vocês não quiserem, vocês digam não, votem não. Mas você é muito petulante, como você fala assim com a gente? Eu falei, desculpe, petulante não. Eu sei as minhas atribuições e vocês deveriam saber. E as suas responsabilidades civis. Exatamente, e você deve saber a sua. Isso numa sexta-feira. No final de semana, caiu uma tempestade, uma chuva. E aí, os rebocos e litocerâmicas passaram a cair aonde? Em cima da cobertura de vidro da piscina.
E aí, puxa, a piscina ficou interditada. Não pôde mais usar a piscina. Aquele calorão. Calorão, piscina interditada. E eles falaram, não, mas a piscina não pode ficar interditada. Eu falei, sim, vai ficar interditada. Caíram muitos cacos de vidro dentro da piscina. Caíram litocerâmicas. Detalhe, cacos de vidro. Por quê? Porque não era um vidro temperado laminado. Fizeram uma... Né? Já não era na minha gestão, né? Já era uma gestão anterior. Fizeram uma melequinha. Aí, como é que você vai liberar a piscina com cacos de vidro dentro? E aí, na hora, eles falaram, Vanessa, pra quando que ficou mesmo a assembleia? Aí eu disse, nossa, na semana que vem. Porque lá a convenção, 5 dias pra convocar uma assembleia. Ainda bem, prazo curto. Mas veja... Primeira coisa, não faremos. Então. E eu disse, me desculpe, nós faremos sim. Vocês é que votem não. Mas percebem esse posicionamento? Sim, é aí que eu volto a reforçar. Se não houver uma parceria entre o síndico e o conselho, simplesmente a coisa não anda. Não anda porque briga. Mas eu acho... Aí eu vou além, tá? Você que não vai falar agora. Já vi que hoje o programa é só delas. Eu vou além. Deixa eu falar. Eu vou além. As pessoas cobram do síndico, mas não querem participar. Geralmente, é muito difícil você ver em um condomínio uma real eleição de conselho. Geralmente, eu vou. Ah, não, vem você. Ah, não tem ninguém, precisa de 3, só tem 2. É sempre um favor, né? O conselheiro está fazendo um favor, né? Então, assim... Geralmente nem completa as vagas, né? Eleja, exatamente. Eleja quem faz jus ao que os condôminos querem. Quer ver um outro ponto muito importante que acontece com bastante frequência, principalmente quando você tem pessoas no conselho que acham, que defendem o famoso direito umbilical, né? E isso, para mim, tem que tomar muito cuidado. Eu uso essa frase o tempo todo. Síndico e conselho não estão ali para criar regras, estão ali para cumprir regras. E fazer cumprir. Queremos mudar alguma regra? Ok. Assembleia. Leva para a Assembleia e a Assembleia decide aquilo que você colocou. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já tive pelo menos uma meia dúzia de exemplos de situações em que o conselho, não o conselho, mas alguém do conselho queria mudar uma determinada regra que estava no regulamento interno. Ah, não, porque isso está incomodando, está atrapalhando, agora em época de pandemia. Então, eu falei assim, gente, vamos lá. Olha o que está escrito aqui na convenção. E no caso ali é um prédio mais antigo, então a convenção exige 2/3 para fazer mudança de regulamento interno. Se quisermos mudar isso aqui, vamos ter que mudar fazendo o caminho correto. Infelizmente é dessa forma que tem que acontecer. Sabe, não dá para você ficar criando normas, porque senão você se coloca numa posição totalmente frágil. Mas eu acho também, desculpa que vou, mas as pessoas colocam os conselheiros também num papel ruim. A gente fez uma assembleia na semana passada, ou na outra, se eu não me engano, em que os conselheiros, eles estão num estado de nervos por conta de grupo de WhatsApp, né? Eles entram no grupo e aí as pessoas ficam cobrando deles no grupo, né? Então, eram 6, tinham sobrado só 2 conselheiros. E a gente fez uma assembleia, que além de outros assuntos, ia preencher os cargos, né? E na hora, quem é candidato? Olha, a assembleia é boa, foi virtual, mas tinha acho que 40 pessoas na sala. Muito bom quórum. Então, agora é a hora de completar o quadro de conselheiros. O grilinho. Aí eu falei tudo que eu tinha que falar também, né? Porque eu não mando recado. Eu falei, então, vocês não cobram tantos conselheiros que estão aqui, por que vocês não vêm participar? É isso né? Porque é muito fácil você ser pedra e muito difícil você ser vidraça. Eu chamo ativista de WhatsApp. Isso é uma coisa importante, olha. Você estava falando sobre regras de convenção. Todas as regras dos condomínios e aquelas que também são trazidas em atas assembleárias, que acabam tendo força de lei interna, a gente fala hoje em compliance, né? Compliance é estar em conformidade. Precisaria, verdadeiramente falando aqui, criar-se regras de compliance quando você já tem regras trazidas pela legislação, pelos próprios códigos internos que é a convenção e regulamento interno? Não, mas é que o brasileiro, ele gosta de uma enxurrada de normas que ele nem lê,
para falar em conformidade. Você falou uma questão importante dos moradores, né? Trazendo bastante, aqui a gente tem um programa bastante prático, trazendo questões do nosso dia a dia. Uma subsíndica de um condomínio, o marido com problemas de saúde querendo usar, não é, a piscina aquecida, mas numa temperatura que ele pudesse fazer fisioterapia. Um condomínio com 400 famílias. Tem que mudar as regras da BNT. Tem que mudar a carta lá, né? Tem que mudar as regras da BNT, por quê? Olha, porque a BNT fala que tem um limite de temperatura num condomínio para uso de recreação. Imagine, 400 famílias num condomínio, uma piscininha. Uma unidade, maridinho da subsíndica. Aí a gente tem que mudar a regra para atender a imperatriz e o imperador. Tá certo isso? Não, a gente já escutou. Criar regras para uma unidade se valendo de cargos do corpo diretivo é ultrajante, é indecente. E não é isso, a gente já bateu até com... Mas esta circular não passou pelo subsíndico. Então, pensa. Como assim, gente? Não, hoje você não está falando em participação em processos de seleção para escolha de síndicos. Hoje são criados mecanismos, não é, para querer segurar, limitar e direcionar a ação dos síndicos. Eles querem contratar empregados sem pagar como empregados, a bem da verdade é essa. E hoje, com o mercado tão prostituído que nós temos, com pessoas aí miseráveis cobrando o preço de faxineiro para fazer gestão de qualidade, a gente se vê em algumas situações... Né? A gestão, Mas eles querem com qualidade. Eles querem com qualidade, mas aí ficam trocando, aí você não sabe por que passam tantos síndicos muitas vezes num condomínio. Será que o erro é do síndico? Mas eu falei nesse condomínio que eu comentei com vocês da questão do conselho, eu falei, vocês vão se tornar inadministráveis se vocês continuarem dessa maneira. Mas, Vanessa, nesse caso... Eu até sei a sua posição, a gente nunca conversou sobre isso, mas a gente já não manda proposta. Eu também não tenho mandado proposta, não. Vem lá. Esses dias excluíram a gente porque eu falei, se não tiver legal, a gente pede pra sair. Acharam um absurdo? Como vão fazer isso já com o nosso prédio? Maravilhoso, Por isso que renúncia é livramento. Quando eu chego já numa assembleia de apresentação, eu falo exatamente isso. Olha, o condomínio tem que ser bom pra mim também. Eu tenho que ser boa pro condomínio, o condomínio tem que ser boa pra mim. Ciclo da prosperidade, eu falo isso. Ciclo da prosperidade. Dar e receber tem que funcionar. Se não funcionou, não sirvo pro esse condomínio. E já digo de cara, olha, meu perfil, claramente, o meu perfil não é de empregado. O meu perfil não é de não seguir as atribuições legais das quais eu me coloquei à disposição quando coloquei a minha empresa no mercado. Se vocês não querem este perfil, é melhor então que vocês já me excluam do processo de seleção. Aí o pessoal... Eu até me lembro que nessa entrevista me perguntaram, mas por que vocês saem do condomínio? E eu falei, quando o conselho quer... direcionar a gestão. Deixa o Carlos falar agora, por favor. Uma coisa que graças a Deus não é algo recorrente, mas eu já tive que fazer esse tipo de ação. Comentário em reuniões de conselho, quando aquele conselheiro ou aquela conselheira querem, tomar conta da gestão, só querem tomar conta da gestão, só não querem assumir a responsabilidade. Mas eu já mandei colocar o CPF na ata. Então. Mas uma coisa que eu costumo comentar, quando necessário, é o seguinte, olha, ok, entendi qual é o seu desejo, o seu anseio. A gente só precisa verificar se é o mesmo anseio da coletividade. Porque eu não posso simplesmente aplicar algo que não está previsto porque alguém ou alguém do conselho decidem desta forma. A massa condominial topa? Ok, a gente leva para uma assembleia e lá é aprovado, ponto final. O maior problema, sabe qual é também? O maior problema é quando você começa a se indispor com as pessoas do conselho. Tem um limite pra gente continuar nos condomínios. Na verdade, o limite é a nossa saúde, porque sabe o que acontece? Hoje eu vejo conselheiros queimando a gestão do síndico, porque veja... Nossa, nós temos um exemplo tão legal que não vai dar tempo de falar. É um desgaste muito grande a gente chegar numa assembleia e ter que ficar expondo pessoas, porque é desgastante. Olha, conselheiro, olha, massa condominial, convoquei uma assembleia aqui para mostrar que a minha gestão está insuportável, não consigo fazer absolutamente do que vocês querem, porque, olha...
fulano, ciclano, beltrano querem fazer isso, isso, isso. Você vira um alcagueta. E detalhe, aqueles conselheiros e subsíndicos podem até serem destituídos, retirados, enfim, renunciam naquele momento passando vergonha. Agora, que gestão que a gente vai ter Não, na dali verdade, pra frente, e a sua saúde, sabendo que vão entrar outros conselheiros que podem ser do mesmo naipe e que aqueles conselheiros que saíram subsíndicos vão fazer o inferno da sua gestão, porque eles vão começar a se vingar de você, não é? Por conta de que você expôs uma dor, um problema, uma infelicidade dentro de um corpo diretivo. Você tem que acabar saindo. Eu vou dar um nosso exemplo rapidinho, porque precisa acabar. Eu já tô com ódio dessa pessoa. Isso significa, meninas, que nenhum comentário não vou mais passar a palavra pra vocês. Exato. Por favor, eu sou conclua. boazinha. A gente tem um condomínio em que o conselheiro, ele faz a reunião de conselho, ele acaba a reunião de conselho, ele vai na oposição e fica falando, minando a nossa Mas gestão. mentira. Com mentira, e falando não sei o quê. Aí o que você vai fazer? Você vai na Assembleia e falar assim, olha, o fulano tá fazendo isso. Você vai acabar se rebaixando ao nível dele. A gente precisa disso. O que a gente fala é assim, você mora aqui, querido. Você é o seu patrimônio. Se vai ficar uma merda o seu condomínio, o problema é seu, não é meu. É uma reforma elétrica. Nossa. E uma reforma elétrica tem que ser bem feita. Certo? E por gente capacitada. Por gente capacitada. Porque você não tá brincando de jogar baralho. Você tá falando de uma reforma elétrica. E os caras acham que com 50 mil reais eles vão fazer uma reforma elétrica. No prédio inteiro. No prédio inteiro. Elétrica, no mínimo. Tudo. Até os não precisa até trocar. Os quadros das unidades. Você abre o negócio, é de chorar o quadro ali. O centro de medição. O centro de medição. É de chorar. Entendeu? Todo mundo... Teve gente que já trocou o fio, que já levou. Então tá uma zona. Nossa. Quer saber? Balaio de gato. Boa sorte pra vocês, né? É isso aí. Bom, gente, tá acabando o nosso tempo. Na verdade, já acabou, né? Sempre acaba esse tempo, A conversa hoje foi animada, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. A gente tá em podcast agora. E se você procura informação de qualidade, você tá no lugar certo. Um abraço. Até a semana que vem. Tchau! Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.